Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando a nossa grande jogada. Vamos fechar a semana. Boa sexta-feira para todos vocês. De antemão, excelente final de semana. Claro que vai ter bola rolando no final de semana, mas calma que nessa sexta-feira a gente ainda analisa o que aconteceu nos jogos do meio de semana. Na verdade, especificamente sobre o que aconteceu ontem com a equipe do Fortaleza, debaixo de muita chuva. Um empate que poderia ter trazido um resultado diferente, né, rapaz? Pontuou fora, beleza, foi bom, mas poderia ter sido no plural, poderia ter sido pontos. E a gente vai falar sobre isso aqui no programa que está apenas começando. Tem notícias do Ceará também que já se prepara para focar no Campeonato Brasileiro. Fica o Brasileirão para a sequência da temporada e o Ceará tem como adversário na próxima rodada só o líder do Brasileirão. Vai enfrentar o Atlético Mineiro aqui. Aliás, o Ceará tem Atlético Mineiro e São Paulo em sequência. Os dois jogos vão acontecer aqui. A gente quer sua participação, manda mensagem aí através do nosso WhatsApp, 988999597, 988999597. Já o Adriano coloca aqui na tela para você mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, participar, fazer o programa com a gente. Tá combinado? Como é que é, ô Recheado? Ah, não é o Recheado não, é o Zé, né? Ei, Zé, muito obrigado, viu? Tô com o Zé Carlos, Thiago Souza, o Thiago Delay, eu tô muito bem acompanhado, viu? Ainda bem que tem um brother aqui para dar certo no negócio aqui, porque senão eu tava ferrado nesse negócio. Mas tudo bem, bora começar a grande jogada. Deixa eu começar dando um bom dia pro Wilton Bezerra, saudar o nosso comentarista. A gente veio combinando hoje, e é que a gente nem combinou, viu? Essa é sintonia da equipe. Tá de azul, eu também tô. Wilton, boa sexta-feira pra você. Ontem tivemos o Leão, que a gente, claro, começa o programa falando sobre isso. E você falava no seu título lá no Diário do Nordeste, né? No Caderno Jogada, de que o empate não foi... Como é que você escreveu lá, Wilton? Não premiou Fortaleza, né? Isso. Não premiou. Porque geralmente, bom dia, Antero, bom dia, meus amigos, pessoal bom e amigo aí da técnica. Olha, geralmente se diz, empate fora de casa é bom negócio. Primeiro, esse fora de casa praticamente desapareceu. Não tem público contra, não tem torcida hostil, não tem nada. É como se o time jogasse em casa. E aí o time do Fortaleza teve a posse de bola, embora isso não represente tudo, a gente sabe perfeitamente, teve o domínio do jogo, teve as iniciativas, teve chances mais verdadeiras, mas acabou tendo que engolir o empate de 0-0, que não foi um bom resultado pelo que o jogo mostrou. É interessante o futebol. Você sabe perfeitamente que um 0-0, ele pode, a princípio, trazer a pior das impressões, aquilo que eu, inclusive, coloquei no comentário, que está no site do Diário do Nordeste. 0-0, você não quer nem saber. Jogo de 0-0 é uma droga, uma chatice e tudo mais. Mas tem jogos de 0-0 que poderiam ter contado uma história maravilhosa de muitos gols, de lances emocionantes. Mas são coisas realmente do futebol. Fortaleza enfrentou um Vasco da Gama, foi um aglomerado, com história de 3-5-2, tem nada de 3-5-2. Eu não perco saliva, nem preciso usar pólvora para estar explicando taticamente. Eu não sei como é que tem gente que perde tempo inventando um jogo de futebol ou um esquema tático, sabe? A mania de se fazer é pai da matéria. Eu não gosto disso. Comigo resumindo, teve esquema tático? Teve. Não teve? Eu não sou nenhum fundamentalista. Deve jogar assim assado. Tem que ter um comportamento. Não, eu sou a favor da diversidade tática. Mas enfrentou um aglomerado de jogadores com muito boa vontade. Quer dizer, uma oportunidade para os 3 pontos. Porque o time do Fortaleza evidentemente mostrou que é melhor. E aí como é que vai ficar? Adiando esses 3 pontos? Quer dizer, na hora de uma espécie de começar de novo, não é, Té? É isso aí. Então bora ver como é que foi esse empate, esse 0-0 com a equipe do Vasco. Bora lá. Eu vou tentar resumir o jogo de ontem para você. Primeiro, muita chuva. Depois, um festival de chances desperdiçadas. Foi bem isso que aconteceu no jogo. O Fortaleza nem parecia que estava jogando fora de casa. Foi bem mais incisivo que o Vasco. Dominou as ações. No primeiro tempo a gente chegou a ter 60% de posse de bola e muito mais controle e muito mais oportunidades do que o adversário. Chamusca, foram 18 finalizações do Tricolor. Mas se o placar foi 0-0, alguma coisa faltou, né? Acabamento das jogadas. Faltou mesmo, aquele capricho para colocar a bola para a rede. A gente teve
3 situações aí pelo lado esquerdo no final do jogo, que se a gente capricha um pouquinho mais nessa última bola, a gente tinha toda a condição de fazer o gol e vencer o jogo, porque a gente estava com o controle do jogo naquele momento. E foram boas chances, aquelas de tirar um da torcida. O Bergson deve estar se lamentando até agora. Quando a bola caiu no pé dele, o Fernando Miguel fez milagre. E quando a bola quase caiu no pé dele, bom, quase. O tricolor levou sustos também. O Vasco teve 2 ótimas oportunidades. Em uma brilhou o Felipe Alves. Na outra, o goleiro contou com a sorte. A bola passou raspando a trave. No fim das contas, um pontinho fora de casa. Valeu, Chamusca! A gente sai com a sensação de que a gente jogou bem e que merecia um melhor resultado. E a gente queria voltar a vencer, chegar a 27 pontos, esse era o nosso planejamento hoje. Qual é o sentimento que prevalece, Wilton? O que você jogou bem, isso dá uma perspectiva para os próximos jogos, ou a lamentação de você não ter vencido fora de casa um time que está ali como seu concorrente direto? Você sabe perfeitamente que eu sou contra essa posição dos comentaristas de resultados, né? Porque eles dizem assim, o importante é ganhar. Pode até jogar mal, aliás, deve jogar mal. Eu sou mordido com esse tipo de posição. Eu não admito isso. A gente tem que perseguir um futebol de qualidade. Eu já disse em outras oportunidades, estou meio cansado, sabe, dessa história. Merecia melhor resultado, jogou mais e saiu injustiçado. Enfim, rapaz, é aquela história repetitiva, né? Mas, de qualquer forma, e principalmente, vamos colocar assim, jogar de maneira superior ao Vasco da Gama, apresentar, sobretudo, o empenho do time. Foi a gente observou, perseguir a vitória do começo ao fim. O time do Fortaleza foi superior do começo ao fim. Então, isso é uma posição, isso é uma tomada de posição. Isso deve ter, naturalmente, agradado ao Chamusca, como ele falou. Então, acho que a esperança de que, com esse futebol, com essa discussão, o time do Fortaleza vai inaugurar, eu não diria uma nova fase. Não vamos falar agora que a era Chamusca já está implantada. Não é por aí. Mas o Chamusca não tem nada de bobo, ele enxerga bem o jogo. E deu para perceber o entendimento dele no sentido de que os jogadores se empenham. Agora, eu tenho uma reclamação. Aos poucos, o Fortaleza vai ocupando num jogo desse as extremas. Hesitante, aquela armação, aquele lado direito com Tinga depois partiu para o ataque, aquela modificação de se tirar o jogador Bruno do lado esquerdo e botá-lo para frente, assim como o próprio Carlinhos. Eu acho que há um certo desprezo. O próprio Romarinho ele poderia obter um espaço maior pelos lados. Não sei até porque é que ele saiu do jogo. Enfim, eu diria que o saldo é positivo, exatamente porque o time apresentou qualidades, merecia realmente ganhar, e isso abre a perspectiva de que o time do Fortaleza ele vai retomar aquela caminhada abruptamente, diríamos, interrompida a partir desses 6 jogos, né, sem vencer. Isso faz um mal à saúde danada. É isso, ó. Fortaleza chega ao 4º jogo sem vitória, né, Wilton? A questão da sequência, isso pesa muito, isso é muito ruim, evidentemente, mas é como o Wilton está falando, pelo menos consegue-se um pontinho jogando fora de casa e, consequentemente, você tem um ânimo a mais para os próximos jogos, porque eles serão importantíssimos. Sobre o assunto Fortaleza, a gente não encerrou agora não, tá? Segura aí, Wilton, já eu volto contigo. A gente segue falando sobre essa partida do Fortaleza contra o Vasco, mas agora eu queria falar da Eletrônica Central Music, porque na Eletrônica Central Music você encontra todo tipo de instrumento musical. Ela é a mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais de todo o estado do Ceará. A Eletrônica está presente em todos esses bairros aqui, tem outras cidades também. Lá você tem o melhor atendimento caprichado, né, que o Hernânio sempre proporciona aos seus clientes. Lá você tem variedade, lá você tem quantidade, lá você tem o melhor preço. Isso aí eu estou garantindo, tá? São 16 lojas, tem sempre uma pertinho de você. E atenção, porque as lojas do Conjunto Ceará, Maracanaú, Messejana e Jurema estão abertas aos domingos até meio-dia. Eu falei que são 16 lojas. Vem aí
a 17ª loja, que vai ficar na Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. Então, conhece um pouquinho mais aí da Eletrônica Central Music. Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music é a certeza de encontrar tudo o que você procura. Um abraço aí para o Erlânio, um abraço para a turma toda aí que está acompanhando nossos programas, os atendentes, valeu demais. Continua mandando mensagem aqui, tá? 988-999597, vou voltar aqui com o Milton Bezerra, porque chamou a atenção mais uma vez, né, WB? O Fortaleza teve oportunidade, o Fortaleza teve chances. A gente até separou as chances que o Fortaleza teve no jogo. Faltou aquela história do Peck balança a rede, faltou o 9 brilhar, faltou o Wellington Paulista, faltou o Bergson, faltou, como o Chamusca falou, o acabamento final. Só isso mesmo que faltou para o Fortaleza ontem, Wilton? Pois é, faltou o acabamento final. O Wellington Paulista, inclusive, perdeu uma boa oportunidade. Não esteve bem dentro do jogo. O David também demorou a pegar, né? Aquela história, parece rádio do rabo quente. O rádio rolado. Você botava na tomada e tinha que esperar para esquentar. Então, o Fortaleza atravessou realmente esses processos. Agora, eu sou muito contra, você me conhece, essa história de chutes a gol, né? Finalizações. O sujeito bota 40 finalizações. Para onde? Para as placas de publicidade? Só se for. Para o imaginário fosso de um estádio de futebol? Então, vamos levar em conta rigorosamente aquilo que representou um perigo, um relativo perigo. Aquela cabeçada do Jackson, bola de escanteio, aliás, a dependência da bola parada, eu acho isso ruim do futebol. Futebol não é só bola parada e chuveirinho, estão resumindo muito, está faltando drible, está faltando a inventividade, está faltando a profundidade das jogadas. Isso falta. Não vamos aqui também enfeitar o pavão e dizer que foi uma maravilha, né? A gente fala o que aconteceu de positivo, a posição do time e tudo mais. Mas essa história de finalizações, porque eu vi a do Jackson, nós tivemos a mais importante, que foi a do Bruno, também pegando um escanteio, a defesa foi sensacional, e jogadas de trama com o segundo tempo, o jogador Beto tendo tudo para se transformar no grande nome do jogo. Se ele tivesse um pouquinho mais de crânio, sabe? Massa cinzenta, não tivesse aquela dificuldade de dar um passe, ele teria aproveitado ou dado condições aos companheiros em 3 oportunidades. Aquele Andrei do Vasco deu um presente para ele, ele se atrapalhou numa jogada de linha de fundo, é o que o Chamusca fala, de que é a última bola, a finalização, ou o último passe, ou o penúltimo passe. Geralmente esses balanços trazem todo esse tipo de problema. É realmente difícil jogar numa chuva e com o time do Vasco todo dentro de um bonde. Todo mundo cruzando a bola em cima do bonde e o pessoal defendendo ali dentro. Isso é difícil. Como eu digo sempre, aquela selva de pernas. Como é que você vai ultrapassar aquilo tudo? Tem que ter talento, inventividade, tem que ter circulação rápida e tem que ter, sobretudo, senso na finalização. Se a coisa é difícil, é num segundo que você tem que resolver. Então, são esses aspectos que cercam não só o Fortaleza, mas o próprio futebol do Brasil. Mas, em geral, fica a lamentação das chances perdidas. Só que os senhores sabem perfeitamente que ficar triste por isso não vai resolver nenhuma conta da bodega, quanto mais um grande débito. É verdade, tem que aproveitar as próximas oportunidades, né? As próximas chances. Domingo já tem a equipe do Botafogo na sequência do Campeonato Brasileiro. Ontem o Chamusca utilizou no decorrer da partida o Mariano Vasquez, né? Usou o tal do camisa número 10. E o Fortaleza contratou o João Paulo. Ele não esteve presente ontem com a equipe do Fortaleza, né? Porque não foi regularizado a tempo. Mas aí o Chamusca falou sobre essa situação, né? De ter esse camisa 10, de ter esse jogador mais de meio campo. Se ele pretende utilizar, e aí já mudaria um pouquinho mais do que dos últimos anos usou o técnico Rogério Ceni. O Chamusca falou sobre isso. Sim, eu tenho alguns jogos que eu acho que
que a gente pode adotar essa postura, não vai mexer muito na mecânica da equipe, até porque o João Paulo tem uma característica de atacar muito bem a última linha, a própria utilização do Mariano nos 2 jogos e a contratação do João Paulo, porque eu entendo que a gente tem que ter uma forma de jogar e uma alternância dessa forma. Tem alguns jogos que vai pedir um meia no jogo e a gente tem que ter esse jogador no elenco. Esse é o meu entendimento. João Paulo e Wanderson foram os 2 contratados da equipe do Fortaleza. O Wanderson, inclusive, já estreou, né? Jogou ontem, no decorrer da partida ele entrou. E será que vem mais alguma contratação? Porque o prazo termina hoje. Sexta-feira, hoje é o último prazo para contratar algum jogador. Será que vem mais alguém para a equipe do Fortaleza? O Chamusca responde. Eu não vou dizer que a gente ainda não está no mercado buscando, mas as opções que nós buscamos, que no entendimento da diretoria, do presidente e da comissão técnica também, seriam contratações interessantes para a gente agregar no nosso elenco. Elas ficaram muito difíceis por questões financeiras e por ser jogadores que os clubes não querem liberar. Então, hoje está muito difícil, a gente está 24 horas de se encerrar e provavelmente a gente não vai ter mais possibilidade de contratar jogador, não. Não vou descartar 100%, que a gente está trabalhando e tudo pode acontecer até amanhã o encerramento, mas as possibilidades são pequenas. Quando o Chamusca fala amanhã, no caso é hoje, nessa entrevista foi ontem, ao final da partida contra o Vasco. Eu continuo aqui com o WB, com o Wilton Bezerra, e agora a gente vai olhar a classificação, porque a gente sempre fala, né, Wilton, de que um ponto conquistado ou pontos desperdiçados, eles fazem muita diferença na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro, porque eu quero chamar a atenção principalmente ali para o Bahia. Eu sei que tem o Atlético Mineiro, que é o próximo adversário do Ceará, o Internacional, o São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio e Fluminense. Queria chamar a atenção para o Bahia e fixar bem a pontuação aí da equipe baiana, né? 28 pontos. Aí a gente tem na 10ª posição o Atlético Paranaense com 25. O Atlético venceu 3 partidas seguidas, né? O Atlético venceu Fortaleza, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E aí saltou para 10º, ele estava na zona do rebaixamento. Mas olha só, porque aí a gente vai ver a segunda página. Bahia 28, né? Primeiro time que abre a zona do rebaixamento tem 23. Então só 5 pontos do 17º colocado para o 9º, que é a equipe do Bahia. Onde é que estão Fortaleza e Ceará? Fortaleza hoje tem 25 pontos, né, com esse pontinho conquistado, e o time do Ceará tem 24. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção? Fortaleza, que tinha 2 jogos em atraso, não tem mais, então está tudo regularizado. O Ceará tem um jogo em atraso ainda, que vai ser na quarta-feira da semana que vem contra o São Paulo. Vai fazer o seu 21º jogo. Agora, o que esse campeonato, ele está equilibrado, e aí já abre uma outra perspectiva, né, Wilton? A gente vai para a 22ª no total de 38 rodadas. Talvez aquela pontuação de corte que a gente sempre coloca dos 45 pontos para a permanência no Campeonato Brasileiro, ela seja menor. Por esse equilíbrio aí do Campeonato Brasileiro, pode ser que uma pontuação mais baixa mantenha a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. É até paradoxal, né? É uma coisa que, de certa forma, nos chama a atenção como vantagem, exatamente porque os times estão muito ou separados de forma muito tênue, mas, ao mesmo tempo, cria uma situação enorme de preocupação. Eu não consigo ver, sabe, essa tábua de classificação. É a hora que apavora, eu lhe digo com sinceridade. Porque, mais do que os clubes e do que os torcedores, esse comentarista prima por manter, sabe? Por imaginar que nós não podemos deixar de figurar na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós não podemos deixar de estar entre os 20 melhores. E essa aproximação de pouquíssimos pontos é uma preocupação. Eu pensei, a princípio, né, que ia ser tudo difícil e tal. Com a caminhada, aí a coisa ficou um pouco mais tranquila. Fortaleza pensou em pré-libertadores, o time do Ceará até surpreendeu em alguns resultados. De repente, vejam onde nós estamos. Perto aqui daquela vizinhança que todo mundo está procurando realmente evitar. Então, uma situação preocupante, não resta dúvida, pelos compromissos. O Ceará pega um Atlético, né? Já vejo o time do Fortaleza diante do Botafogo com possibilidade de sair desse aperto, mas eu diria que a essa altura nós estamos ali no fio da navalha. É uma competição assim, tanto na parte de baixo como na parte de cima, nós temos caminhando em cima do arame. Uma sequência ruim como essa do Fortaleza pode colocar tudo a perder. Então é essa
a situação, então vamos nos equilibrar. Porque na nossa vida é assim mesmo. É verdade. A gente em cima do arame o tempo todo contra as vicissitudes da vida, contra tudo que se opõe aos nossos desejos. Antero Neto. Boa. Segura aí, Wilton. Já volto a falar com você mais uma vez aqui na Grande Jogada, porque agora a gente vai falar de saúde. Agora a gente vai falar de quê, Zoião? Devagarinho, Zoião. Opa, chegou, rapaz. Chegou o nosso Hipermeno. Isso aqui é muito mais saúde. Isso aqui faz uma diferença danada no seu dia a dia. Eu estava aqui agora há pouco reclamando, né, que eu tô com uma dor aqui no joelho. Preciso colocar Hipermeno aqui na minha vida. Eu tava desse jeito, né, Ronaldo? O Wilton tava falando, eu tava assim, rapaz, dor no joelho. É Hipermeno. Se você está tendo problema aí, dor na sua articulação, se você quando acorda está indisposto, se o seu pé está muito inchado, parece uma bola, meu amigo, presta atenção. É hora de colocar Hipermeno. Antero, como é que eu faço? Simples e gratuito. É só ligar no 0800 270 1111. A sua ligação é grátis. A entrega do Hipermeno para qualquer lugar do Brasil também é grátis. E você ainda parcela em suaves prestações. É muito tranquilo. E o melhor de tudo, né? Saúde, né, pessoal? Colocar saúde na sua vida, porque o Hipermeno não é remédio, é 100% natural. O Glauco fala mais pra gente. Fala aí, Glauco! Cliente satisfeito é cliente que dá depoimento. A dona Auricélia agora vai falar como que era a vida dela antes e depois do Hipermeno. Conta pro pessoal que tá em casa, dona Auricélia. A minha vida de um ano atrás, eu não era ninguém, eu era uma pessoa doente. Aí eu sentia cansaço nas pernas, eu sentia os pés inchados, os dedos formigavam, eu sentia tudo. Hoje, a mão não fechava, ela era assim. Hoje está aí, hoje boa, graças a Deus. Vai parar de tomar Hipermeno? Vou nada, nunca, só quando Deus me levar. Chegar a hora de eu ir, eu digo agora, e assim mesmo, se puder, ainda vai uns vidinhos de Hipermeno dentro do caixão. Vai me tomar lá onde... É isso. Cuidar da saúde, investir na saúde, igual a dona Auricélia. Hipermeno. Ligue agora e peça o seu 0800 270 1111. O Hipermeno é bom demais. Zoião, vem buscar, Zoião, pra tu aparecer aqui na televisão. Vem buscar. Pode botar a musiquinha aí. Bota a musiquinha que a gente vai pro intervalo e o Zoião vem pegar aqui o nosso Hipermeno. Aí, ó. Vai fazer sucesso agora, viu, Zoião? É, rapaz. No intervalo a gente volta já. Estamos de volta e Vina voltou a atuar no último jogo do Ceará e mostrou por que ele é o artilheiro do time no ano, né? Bastaram 10 dias fora pra gente ver a falta que o Vina faz pro time do Ceará. Bom, dias difíceis. Dias bem difíceis. Foram 3 jogos afastados por conta da Covid-19. 2 derrotas e 1 empate. Coincidência? Acho que é coincidência. Eu sou um cara que sempre falei que diante de um grupo bom, peças individuais elas acabam, né, se destacando. E eu faço parte desse elenco. Tudo bem, mas é inegável que faz muita diferença ter o artilheiro do time em campo. Contra o Palmeiras, foi responsável por esse golaço aí. O momento é excelente pro meia. Fico muito feliz, né, pelo ano que eu estou vivendo pelo Ceará. Fico muito feliz de poder retribuir todo o carinho que eu recebo, principalmente hoje nas redes sociais, né, pelo torcedor do Vozão. Então, Vina, fala aí pra esse torcedor. Tá recuperado? 100%? Como foi esse período fora? Foram dias difíceis, né, por você estar longe de fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é jogar futebol, né, em questão de sintomas. Dor de cabeça forte, né, um dia de diarreia e ainda né, sem sentir gosto e cheiro, que acho que isso é o mais difícil, né? Eu sou um cara que gosto muito de comer e tem sido dias difíceis, né? Você não conseguir distinguir bem o sabor da comida. O paladar ainda não voltou, mas pelo menos deu para sentir de novo o gostinho de marcar um gol. Para quem sabe, na próxima oportunidade, voltar a sentir o sabor de uma vitória. Vina foi bem modesto, viu, Wilton Bezerra? Porque ele disse que não é coincidência, eu estava de fora, o time perdeu e tal, mas a gente louva muito, a gente fica muito feliz em contar com o Vina aí, saber que ele está à disposição para domingo, por exemplo, né, Wilton?
A sua função dentro do Ceará, ela se adequa àquilo que exige o futebol moderno. Ele é uma espécie de jogador solista. Agora, um solista diferente, por isso que eu digo adequa-se. O Ceará, o futebol cearense, teve grandes solistas, né? Como o Zé Eduardo, que além de ser um jogador de extrema categoria e que pensava também as jogadas, marcava gols. Hamilton Melo, que para mim foi o maior, além de jogar vindo de trás, ele não era um atacante fixo, ele era um solista, porque tinha muita categoria, mas fazia gol. Sócrates, Zico, os grandes solistas, eles são artilheiros também. E o Vina, eles dá velocidade a essa função que ele tem no Ceará depois dos volantes. Ele é o liame, tá entendendo, André? Ele é o liame, certo? Isso me faz lembrar uma coisa, né? Sim. Entre os meio-campistas e os atacantes. E faz isso muito bem, o Ceará precisa dele. Tomara que ele volte a farejar bem, farejar o gol cada vez mais, e essa questão do que ele sentiu, eu também senti. Só que a vontade de comer, no meu caso, voltou rapidamente. Eu não dou mole, até. Foi comida, é comigo mesmo, entendeu? Então, bela participação do Vina, indispensável hoje ao time do Ceará. E o paladar para aquele acompanhamento geladinho também, rapidinho voltou, né? E então? Rapidinho ficou de boa, rapidinho voltou. Então, não resta dúvida de que o Vina é esse jogador muito importante para o time do Ceará e vai estar em campo contra o Atlético Mineiro. Aliás, a gente tem falado, né, durante a semana, e você tem acompanhado, né, o surto de Covid nas equipes do futebol brasileiro. No Fortaleza, 3 jogadores, a gente tocou no assunto aqui do Vina, que juntamente com o Eduardo Brock, 2 do time do Ceará, o Palmeiras teve agora recentemente, o Santos também, agora é a vez, infelizmente, do Atlético Mineiro. Está aqui, inclusive, lá no Jogada do Diário do Nordeste, o Atlético soma 25 casos de Covid-19 no clube, e tem 8 ausências contra o Ceará neste domingo. O Galo será comandado por Leandro Zago, técnico da equipe de transição, visto que o treinador Jorge Sampaoli está entre os infectados. Esse número de 25, está aqui a relação toda aqui, ó, contando todo o staff, né? Enfim, por exemplo, tem aqui o André Ricardo, que é segurança, o Domênico Bering, que é diretor de comunicação, Carlos Alberto Isidoro, supervisor de futebol, mas tem o Jorge Sampaoli, de jogadores, Victor, goleiro, estava na reserva, né? Hever, zagueiro e é o capitão titular, o Guga, lateral direito, tem 2 vezes o Hever aqui, inclusive, Alain, Eduardo Vargas, Gabriel, Sávio, esses jogadores, além dos auxiliares técnicos, do técnico, como eu falei também, do treinador de goleiros, analista de desempenho. Então, dentro do clube, são 25 jogadores do Atlético que testaram positivo e são 25 no total, né? 25 do time do Atlético Mineiro e 8 jogadores, então, o time do Ceará, o time do Atlético, desculpa, terá 8 ausências para enfrentar a equipe do Ceará no final de semana, no domingo, jogo às 4 horas da tarde, vai ser aqui na Arena Castelão. Agora, 11h47, queria dar esse outro recado para você, que a gente agora vai falar sobre saúde, segurança, economia, solidariedade, muita coisa boa, né? E tudo isso num só lugar. Tudo isso aqui, ó, no 99. Neste momento complicado que estamos passando, é necessário ter muito cuidado com a saúde. E de cuidado, a 99 entende. Para essa empresa de mobilidade que oferece corridas com mais economia e muito mais segurança, cuidar também faz parte do negócio. A 99 doou para o Instituto Primeira Infância, o IPRED aqui em Fortaleza, R$50 mil em corridas para transportar as famílias que são atendidas. O Instituto recebe diversas crianças que necessitam de cuidados médicos especiais. E agora elas vão poder ir e voltar com muito mais conforto, com segurança e também com muito mais saúde. E não para por aí não, olha só que bacana. Os motoristas parceiros 99 que realizarem essas corridas para o IPRED vão receber o valor integral sem cobrança de taxa. Isso é muito bacana, né? Segurança é sempre prioridade. A 99 entende isso e está ao seu lado para as corridas do dia a dia. Então, quando precisar sair de casa, use a máscara, se cuida e vai de 99. Vamos seguir falando da equipe do Ceará, mas aí é um outro detalhe, né? O Ceará de aspirantes. Vou colocar o Wilton Bezerra aqui no papo, porque eu estava dando uma olhada em toda a campanha do Ceará, que é o Sub-23, né? O Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Ceará venceu o Paraná por 5-0
e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. O Zé vai rodar os gols aqui para a gente e presta atenção, Wilton, nos artilheiros do jogo. O Ceará fez 1-0 com Martan. Martan está jogando o Aspirantes. O segundo gol, 2-0, foi do Jacaré, que também está por lá. Depois ele marcou mais um com o Luan e marcou outros 2 gols com Igor Reis. Então, vitória goleada do Ceará sobre o Paraná por 5-0. E aí o Guto Ferreira está utilizando, viu, Wilton? Por exemplo, Jacaré, o Saulo Mineiro estava jogando, o Martan está jogando, o Gabriel Lacerda, zagueiro, está por lá também. Para deixar esses caras em atividade, são jogadores que não estão sendo utilizados lá no time profissional. Dá uma olhada no Sub-23, é meio categoria de base, e bota a turma que não está sendo aproveitada para jogar, né? Olha, eu confesso, inclusive, que eu fiquei muito atento para essa questão. Nada se cria, tudo se copia. O que se faz hoje, esse Sub-23 que é chamado de aspirantes, nada mais é do que os aspirantes que faziam parte da organização dos times profissionais na década de 60. Nós tivemos as famosas preliminares do Maracanã. Quando jogavam Vasco e Flamengo, eles se enfrentavam também com os aspirantes na preliminar. E tem fatos interessantes. Zagallo chegou campeão do mundo em 58 e jogou, recuperando o melhor de sua forma, quase o campeonato inteiro pelos aspirantes. Se chegava 3 horas da tarde no Maracanã, estava o Zagallo, campeão do mundo, afora outros jogadores. O Flamengo contratou um jogador chamado Berico, que seria o novo Pelé do futebol brasileiro. E esse cara não rendeu, foi parar onde? Nos aspirantes. Tinha um Foguete, olha que nome do jogador, Foguete, que veio da Portuguesa, que ele era um sucesso dos aspirantes. Fazia gols de todo jeito, botava no time principal, não era a mesma coisa. Então nós estamos trazendo de volta os aspirantes. Vejam como as coisas são. Eu nem notei isso, que é uma boa ideia, colocar em atividade aqueles jogadores que não estão tendo oportunidade no time principal por uma razão ou outra. Vejam como as coisas são, se repetem, né? A gente não pode projetar o presente, né, sem olhar para o futuro, nem sem contar com os parâmetros do passado. É por aí. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que hoje é o Dia da Consciência Negra. Esses negros maravilhosos que em todos os campos da arte fizeram e fazem muito pelo Brasil, mas que, infelizmente, enfrentam uma coisa chamada racismo, que é uma forma maior de estupidez humana. É muito bom esse registro do Wilton Bezerra, aliás, é espetacular, a gente precisa tocar nesse assunto todos os dias e nunca vai ser exagero, né? A gente vai já mostrar os gols também do Fortaleza, do Aspirantes do Sub-23, mas a gente abre essa aspas aqui, abre esse espaço para falar sobre isso, e é paradoxal, né, Wilton? E eu fico sem entender, não entra da minha cachola, como que o esporte tem, ele tem espaço ainda para o racismo, para o preconceito. Porque se você observar, os principais esportistas, os mais espetaculares esportistas de todos os tempos, eles são negros. No futebol, na ginástica, no atletismo, no boxe, no basquete, é só a gente procurar. E aí, infelizmente, a gente tem no esporte e, consequentemente, também no futebol, o preconceito da cor, da raça. É uma coisa assim que não entra na minha cabeça, porque, repito, os maiores nomes do esporte, eles são negros, né, Wilton? Vai entender essas coisas, né, rapaz? O gênero humano ele é muito difícil, né? Eu sou muito pessimista com relação ao gênero humano. Eu acho até que otimismo, nesse caso, é falta de informação. Porque o negro ele só é aceito quando ele é bem-sucedido. Não adianta estar escamoteando aqui a verdade, não. Eu vou logo direto no assunto, na ferida. Só é respeitado, admirado, se for bem-sucedido. Isso é uma estupidez. Eu acho uma coisa idiota, sobretudo idiota. Julgar o cidadão, nosso semelhante, pela cor, rapaz, olha, não dá, não entra na minha cachola de maneira nenhuma. E você disse muito bem, tem nada a ver. Os negros são realmente maravilhosos. No Brasil, eles têm uma participação fundamental em todos os setores da nossa vida. E no futebol, tem histórias que o Mário Filho conta, o negro no futebol. O próprio Nelson Rodrigues escreve sobre isso. Mas eu acho que a luta continua, nós precisamos ter uma posição muito clara contra, repito, essa estupidez humana. E todos nós, né, a gente precisa ter a consciência de que a gente não pode ser racista no dia a dia.
em algumas frases, em algumas atitudes, em algumas ações, é desconstruir o racismo que nós temos, por isso que a gente precisa tocar nesse assunto todos os dias. Rapidinho, Wilton, por favor. Rapidinho, quero aproveitar a oportunidade para dar um abraço forte no meu amigo Lula Pereira, o Negão. Gente boa, meu amigo, se recuperando aí de uma cirurgia, de um problema de saúde. Um abraço para ele, hein? Um grande abraço para o Lula. Rapidinho, os gols do Fortaleza. Pode rodar para a gente, Zé, do Sub-23. O Fortaleza goleou o Avaí 4-1, mas infelizmente está eliminado. O Wesley fez 1-0 para o Avaí e o Fortaleza marcou os gols com Breno, Samuel, Cripa e William. Fortaleza fechou a sua participação com a goleada, mas infelizmente está eliminado do Campeonato de Aspirantes, o Sub-23. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fechar com chave de ouro essa sexta-feira a nossa semana. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada, mas é só para ir embora, é só para dar tchau. Deixa eu dar tchau aqui para o Wilton Bezerra, agradecer a semana. Wilton, obrigado. A gente se encontra na segunda-feira, mas amanhã tem programa. Tchau, WB. Olha aí. Pois é, eu vou encerrar aqui ao lado da minha neta, que também manda um abraço a todos que estão participando do programa. Aqui é Laís, a neta, 18 anos, a mais velha. Da bezerrada. É mole ou quer mais até? Beijo pra Laís, que é linda e claramente puxou a esposa do Wilton Bezerra. As letrinhas estão subindo e a gente volta amanhã, tem programa, tá, pessoal? A gente volta na segunda-feira amanhã. O Zaraga tá por aqui. Tchau, um abraço. A grande jogada. Oferecimento